O mercado fitness premium acumula pesquisa mostrando que o consumidor passou a valorizar o que acontece fora do momento de treino tanto quanto o que acontece dentro dele. E a leitura mais fácil desse dado é a de que o setor precisou evoluir, que agora o cliente quer spa, café especial e aplicativo bonito. Mas o que está acontecendo é mais simples e mais exigente do que isso. E eu vou mostrar por que a maioria das operações ainda não soube responder a esse movimento. Existe uma narrativa que rodou forte dentro do setor fitness. A narrativa de que o consumidor mudou, ficou mais exigente, passou a querer mais do que treino, e aí vieram as soluções. Lounge de recuperação, espaço de nutrição, evento de comunidade, aplicativo com gamificação, parceria com marca de roupa. Tudo isso apresentado como resposta ao novo consumidor. O problema é que essa narrativa parte de um diagnóstico errado. Não é que o consumidor mudou e passou a querer experiência. É que o consumidor ficou mais claro sobre o que ele já queria desde sempre. E as operações que nunca souberam articular o que vendiam ficaram expostas. Pensa no seguinte: quando alguém entra numa academia de alto padrão, num estúdio de yoga estruturado ou num clube de corrida com metodologia, o que ela está comprando? A resposta óbvia é: o treino, a aula, o protocolo. Mas se você perguntar para esse mesmo cliente 6 meses depois por que ela fica, a resposta raramente é sobre o exercício em si. Ela fala sobre como se sente ao chegar, sobre o grupo que se formou ao redor dela, sobre a forma como o profissional a reconhece, sobre a consistência que o ambiente criou na vida dela. O treino é o pretexto, a experiência é o produto. Isso não é novidade. O que mudou é que o cliente tem agora mais opções, mais referências e mais disposição para ir embora, quando o que recebe não corresponde ao que percebeu que pagou. E aí, o gestor olha para isso e pensa: preciso adicionar camadas, preciso construir mais pontos de contato, mais momentos de encantamento, mais serviços complementares. Mas adicionar camada sobre camada, sem ter clareza do que a operação entrega, de fato é como decorar uma vitrine sem saber o que está sendo vendido dentro da loja. O investimento acontece, o custo aumenta e o problema de retenção continua. Por quê? Porque o problema não era de oferta, era de fundamento. Vou dar um exemplo concreto. Um estúdio de natação adulto, estruturado, metodologia própria, equipe formada, preço acima da média do mercado local. O gestor percebe que a taxa de cancelamento subiu. A primeira hipótese, o cliente quer mais. A resposta, reformar o vestiário, criar um lounge de espera, contratar um profissional de nutrição para atendimentos avulsos. Investimento real, feito com seriedade. Resultado, a taxa de cancelamento não caiu. Quando o gestor parou para conversar com quem havia saído, o que apareceu não foi nada relacionado à estrutura física. O que apareceu foi variação de horário sem aviso, troca de professor sem comunicação, ausência de qualquer sinalização de progresso ao longo dos meses. O cliente não saiu por falta de lounge. Saiu porque perdeu a sensação de que havia um sistema cuidando da evolução dele. O que faltava não era mais produto, era a entrega consistente do produto que já existia. Esse exemplo não é sobre estúdio de natação. É sobre o que acontece quando uma operação confunde a solução de experiência com a solução de processo. Experiência não é o que você adiciona ao serviço, é o que o cliente percebe em cada ponto de contato com o que você já entrega. E se o que você já entrega não tem consistência, não tem clareza de propósito e não tem comunicação interna alinhada, adicionar um café especial na recepção não resolve nada. Agora tem uma pergunta que esse raciocínio levanta, e ela é importante. Se a experiência sempre foi o produto, por que tantas operações cresceram durante anos, sem nunca ter respondido a essa pergunta com clareza? A resposta é incômoda, porque o mercado tolerava. Durante um período longo, o consumidor de serviços fitness estruturados tinha menos opções, menos informação e menos paciência para articular o que sentia que faltava. Ele ficava porque o produto era acima da média do que havia por perto, mesmo que a entrega fosse inconsistente.
Esse consumidor não ficou mais exigente do nada, ele ficou mais claro. Ficou mais claro porque teve mais onde comparar, mais comunidade para trocar referência, mais acesso a operações de outros mercados. E quando ele ficou mais claro, ele começou a escolher com mais critério, e as operações que nunca precisaram ser claras sobre o que vendiam começaram a sentir a diferença, não na aquisição, necessariamente, na retenção. O cliente entrava ainda seduzido pela proposta visual, pelo espaço, pela marca, mas ficava menos tempo, porque a entrega não correspondia ao que a proposta prometia. E o gestor, sentindo esse movimento, voltava para a mesma conclusão equivocada. Preciso melhorar a proposta. Preciso adicionar mais. Preciso que a experiência seja ainda mais completa. O ciclo se fecha sobre si mesmo. E o problema fundamental, a falta de clareza sobre o que o negócio entrega e para quem, segue sem ser tocado. Isso é o que o dado de mercado está revelando. Não uma demanda por inovação, uma demanda por fundamento. E é aqui que a história fica mais interessante, porque tem uma camada nessa equação que a maioria dos gestores ainda não alcançou. Até aqui, o raciocínio parece apontar para um problema de execução, mas o problema real está um nível antes disso. Está na forma como o negócio foi definido desde o início, e é exatamente isso que eu quero destrinchar agora. Existe uma diferença entre saber o que você faz e saber o que você vende. A maioria das operações fitness estruturadas sabe muito bem o que faz. Sabe a metodologia, conhece o protocolo, domina a técnica. Mas quando você pergunta o que o negócio vende, a resposta quase sempre é uma descrição do serviço. Vendemos aulas de natação com metodologia progressiva. Vendemos treinos funcionais com acompanhamento individualizado. Vendemos yoga com foco em mobilidade e respiração. Isso é o que você faz, não é o que você vende. O que você vende é a transformação que o cliente acredita que vai acontecer na vida dele, ao contratar o que você faz. E essa transformação não é física apenas. É como ele vai se sentir no processo. É a forma como ele vai se relacionar com aquele ambiente. É o que ele vai dizer para um amigo quando recomendar o lugar. Quando o negócio não tem clareza sobre isso, o que acontece? O time de atendimento não sabe o que reforçar na conversa com o cliente. O professor não sabe qual sinal de progresso comunicar além da melhora técnica. O gestor não sabe o que medir para entender se a entrega está acontecendo de fato. E o cliente, sem receber nenhum sinal claro de que está obtendo o que contratou, começa a questionar o custo. Não porque o serviço seja ruim, mas porque o serviço nunca foi apresentado com clareza suficiente para que ele soubesse o que estava recebendo. Esse é o ponto que a narrativa de "o consumidor quer mais experiência" esconde. O consumidor não está pedindo mais. Está pedindo clareza sobre o que já foi prometido. E quando a operação responde a esse pedido com mais produto, o desalinhamento cresce. Agora pensa no que acontece quando uma operação tem essa clareza. Quando o negócio sabe exatamente o que vende, para quem e por quê, a experiência completa não é uma camada adicionada. É uma consequência natural de cada decisão que a operação toma. O horário que funciona de acordo com o ritmo do cliente. O professor que sabe o nome, o objetivo e o histórico de quem está na frente dele. A comunicação que antecipa dúvidas antes que elas virem frustrações. O ambiente que reforça, a cada visita, que esse lugar foi pensado para esse tipo de pessoa. Nada disso é luxo. É entrega consistente de uma proposta clara. E é exatamente isso que o consumidor que ficou mais claro passou a reconhecer e a valorizar. Tem um dado que aparece em estudos de comportamento de consumidor em serviços recorrentes, e ele vale para o fitness da mesma forma que vale para qualquer serviço de comprometimento contínuo. O principal gatilho de cancelamento não é a insatisfação com o produto, é a percepção de que o serviço não está gerando o resultado que o cliente esperava. E quase sempre, essa percepção não corresponde à realidade. O resultado está acontecendo, mas o negócio nunca estruturou a forma de tornar esse resultado visível para o cliente. Então, o cliente cancela não porque o serviço falhou, cancela
porque nunca foi apresentado as evidências de que o serviço funcionou. Isso é um problema de clareza, um problema de fundamento, e não tem lounge que resolva. Agora vem a virada que o mercado não quer ouvir. Quando você entende que a experiência sempre foi o produto e que o problema das operações que estão perdendo retenção é de clareza e não de oferta, você percebe que o dado de mercado sobre o novo consumidor não é um chamado para a inovação, é um espelho. Um espelho que mostra que o mercado ficou exigente o suficiente para revelar o que sempre esteve mal resolvido. E a resposta para esse espelho não é construir mais, é entender com profundidade o que o negócio já entrega, tornar isso explícito para o cliente em cada momento de contato e garantir que toda a operação esteja alinhada com essa entrega. Isso é mais difícil do que reformar o vestiário. É mais difícil do que contratar um nutricionista avulso. É mais difícil porque exige que o gestor pare e responda a uma pergunta que a maioria evita: o que eu de fato vendo? Não o que eu faço. Não o que eu ofereço. O que o cliente percebe que compra quando escolhe ficar. Quem souber responder a essa pergunta com precisão vai ter condições de entregar experiência completa de forma sustentável. Quem não souber vai continuar adicionando camadas sobre uma base sem clareza e vai continuar achando que o problema é o consumidor. O dado de mercado sobre o novo consumidor fitness não chegou pedindo inovação. Chegou revelando o que sempre esteve mal resolvido. O negócio que voltar para o fundamento, que entender com precisão o que entrega e para quem, vai construir sobre base sólida. Adicionar camada sobre base indefinida não é evolução, é custo sem retorno.